Talvez eu não te conheça, mas eu tenho certeza que você tem planta na sua casa, não é verdade? E me responde aí, o grande motivo para você ter planta na sua casa é pelo embelezamento que ela causa no local? Acredito que sim, né? E realmente, né, as plantas elas têm esse poder de embelezar qualquer local, né? Afinal de contas, nós temos, né, milhares de espécies de plantas com diferentes tamanhos, formas, cores, texturas, e isso realmente as deixa fascinantes, né? E embeleza qualquer local mesmo. Mas você já realmente parou para pensar em todos os benefícios que as plantas causam para nós, né? Então, afinal de contas, para que servem as plantas, né? Então, além da beleza, as plantas têm diversos outros benefícios. Um primeiro deles, né, que a gente pode falar que é com relação ao fornecimento de alimentos, né? Então eu sei que você sabe disso, né, que a salada que você come no almoço, que a fruta que você come, né, durante o dia, que vem de uma planta. Mas você já tinha parado para pensar no quão isso é maravilhoso, né? Um ser vivo, né, um outro ser vivo, no caso as plantas, fornecem os alimentos necessários, né, para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência de outros animais. Isso é muito legal, né? Então, esse é um outro benefício que as plantas têm para nós, que é o fornecimento de alimentos. Além disso, as plantas, né, elas são utilizadas, muitas plantas produzem grãos que são utilizados para a fabricação de rações para animais. Então, por exemplo, ração de gato, cachorro ou mesmo, né, outros animais de grande porte. Então, também, né, a alimentação desses animais é advindo das plantas também. Um outro benefício muito importante eu vou te dar uma situação aí para você imaginar. Imagine que você está passeando na rua e é meio-dia, 1h da tarde e tá aquele sol super forte na sua cabeça. O que você deseja do fundo do seu coração? Não é encontrar uma sombra para você ficar debaixo ali e se refrescar? Pois é, as árvores fornecem essa sombra que a gente tanto deseja. Não é gostoso a gente entrar debaixo de uma árvore? A gente sente, né, aquele ambiente refrescante? É muito maravilhoso, né? Então as plantas também fornecem sombra. E além disso, as plantas também são a moradia de muitos animais. Então se você pensar, por exemplo, os insetos, né, ou mesmo um esquilo, né, ou um animal menor, né, qual que é a moradia deles? São as plantas também, né? Então elas também têm esse grande benefício aí, né, para o nosso planeta. Além disso, e talvez o mais importante, é que as plantas produzem o oxigênio necessário para a nossa respiração, né? Eu acredito que a gente vem passando por um momento que a gente tem estado muito reflexivo, né, sobre assim, o que realmente importa e enxergando, né, a felicidade, né, ou realmente sendo grato a pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E assim, eu acredito que você também pense isso, mas assim, o simples ato de conseguir respirar é muito fantástico, né? Realmente deixa a gente muito grato. E isso só é possível porque nós temos o oxigênio que é produzido pelas plantas. Então assim, né, lá quando a gente estudava, quando a gente era criança, ensino médio e tal, a gente escutava, né, que as plantas fazem fotossíntese e produzem oxigênio. Mas se você realmente refletir sobre a importância disso para a sua vida, eu tenho certeza que você vai olhar as plantas a partir de agora com outros olhos, né? Um outro benefício também das plantas, muito importante também para essa época que a gente vem passando, é que o simples ato de cultivar plantas nos causa diversas sensações, né? Então nós temos diversos sentimentos envolvidos nisso. Então, por exemplo, imagina a situação que você ganhou uma planta de alguém que você goste muito. E aí você vai cuidar daquela planta, né? Só que aí você, né, às vezes não tem muito hábito e tal,
Aí, de repente, né, de vez em quando você pode jogar água de mais ou água de menos. Isso pode acontecer. Aliás, isso acontece, gente, com todo mundo, tá? Inclusive comigo já aconteceu muito e às vezes até acontece. Primeiro a gente precisa de estreitar a nossa relação com a planta, né? De realmente saber identificar os sinais que elas emitem para nós. E aí, quando a gente, né, tá cuidando de uma planta e aí às vezes a planta fica com uma folha seca ou fica com a folha amarela, gera na gente um sentimento até de frustração, né? Mas quando você pega o jeito da planta e aí, né, você vê que aí ela começou a emitir novas folhas ou né, produz uma flor, dá uma sensação de satisfação maravilhosa e de confiança em nós mesmos, né? De que a gente está cuidando daquele ser vivo que não fala de uma maneira certinha, né? Afinal de contas, ela está conseguindo crescer bem. Então, isso dá uma sensação de satisfação muito positiva para nós. E além disso também, que a gente tem que exercer é a paciência. Porque assim, as plantas, elas não produzem folhas, flores ou frutos na hora que a gente quer, né? É ela que decide, né? O tempo é dela, não é nosso. Então isso faz com que a gente realmente tenha que exercitar a nossa paciência, né? Então todos os dias a gente tem que cuidar dela, porque a gente cuidando dela direitinho, ela com certeza vai conseguir crescer e se desenvolver bem. O que também vai gerar, né, essa sensação de satisfação muito grande, tá? Então realmente o cultivo de plantas é uma atividade que realmente tem um efeito terapêutico mesmo, né? E aí, para finalizar, eu quero te perguntar como que é a relação do seu filho com as plantas? Você já parou para pensar ou você já perguntou para ele para que servem as plantas? Será que ele já pensou nisso? Me conte aí nos comentários. Um grande abraço!